Muito bem, queridos. Vamos iniciar agora a nossa aula de religião, ok? Nossa primeira aula. E esse assunto aqui ele é muito profundo e importante. Na verdade, não seria pelo cronograma, né, pela ementa, né, que no caso eu faço todo ano com a turma do nono ano. A gente já vê um tema um pouquinho mais polêmico, uma coisa mais a partir desse momento, né, do segundo bimestre, para debater, para conversar mais. Porém, eu penso que esse assunto aqui, diante da epidemia que nós temos vivido, né, na verdade, nunca enfrentamos algo nesse sentido, né, já é um sentido de pandemia, por causa que hoje nós vivemos num mundo global e os povos têm muito mais contatos, né, uns com os outros através das viagens, né, enfim, através dos aeroportos e, né, as coisas hoje, né, são muito mais, tem muito mais interação. Só que aí, pensando nisso, eu decidi complementar nessa aula introdutória, né, e já puxar para o nosso tema que nós vamos estudar no decorrer dessas aulas online, que é a questão do sofrimento, tá? O tópico do sofrimento, né, que muitas pessoas hoje também estão passando por isso, né, conhecidos nossos, pessoas que nós tivemos contato, né, que podem ter perdido algum parente, perdido um familiar, e às vezes as pessoas, né, ficam um pouco perplexas com isso. E eu queria, né, tratar sobre essa questão dentro da ótica da religião. E fechando o assunto também que nós vimos na primeira avaliação, que é acerca do crescimento do cristianismo. Por que o cristianismo ele triunfou sobre o Império Romano? E nós vimos, né, os aspectos religiosos e tudo mais, mas há esse aspecto aqui que é muito importante também, né, e nos anos anteriores eu não tinha citado, mas é um aspecto muito importante, né, que é a questão da atitude dos cristãos em meio às epidemias. E logo no início do cristianismo, os cristãos enfrentaram epidemias, porque epidemias elas existem, né, sempre aparecem no decorrer dos séculos. Até mesmo há 100 anos, cerca de 100 anos atrás, nós tivemos a epidemia da gripe espanhola, né, que foi uma epidemia muito forte, né? Até o presidente do Brasil, na época, morreu de gripe espanhola, se não me engano, se não estou enganado. Então, vamos ver um pouquinho desse assunto hoje. Tá? Nessa aula inaugural, vamos ver assim como é que os cristãos reagiram às epidemias. E essa atitude que eles tiveram ajudou no crescimento da fé cristã. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou pegar, é uma citação isso está nesse livro aqui, The Rise of Christianity, tem em português, eu tenho esse livro em português, que é o crescimento do cristianismo, desse sociólogo, Rodney Stark, e ele vai pegar citações e dados históricos, né, que mostram por que o cristianismo cresceu. E aqui eu extraí essa citação do livro dele, tá? É de um cristão, de um bispo cristão que estava pregando sobre essa atitude que os cristãos estavam tendo, que eles estavam tendo em meio às epidemias, porque o Império Romano ele experimentava epidemias, né? Você tem que ver que naquela época até a higiene das pessoas, você pode perguntar isso para o professor Rodrigo, né? Muitas pessoas não tinham regras básicas de higiene. E se você for em países europeus, até hoje eles têm uma higiene básica, mas em alguns aspectos nós somos mais vamos dizer, nós cuidamos mais da nossa higiene do que eles, tá? E, assim, por exemplo, né, até vamos colocar os Estados Unidos. Você tem uma família americana. Os filhos, né, vamos dizer que tem filhos pequenos. Se esses filhos passarem a noite brincando, correndo, né, ou à tarde para a noite brincando, correndo, eles não vão tomar banho antes de dormir. Né? Eles vão dormir daquele jeito mesmo, vão passar só um lenço umedecido nas crianças e eles vão dormir, né? Porque é a cultura deles. Aqui não, né? Tem certa vez, né? Eu vim de um treino de futsal quando eu era criança e vim muito cansado com meu pai e meu pai deixou eu dormir. E eu acabei dormindo sujo. Quando a minha mãe ficou sabendo disso, nossa, foi quase um divórcio. Então, nós cuidamos muito mais da saúde do que
da nossa higiene, né, do que muitos povos, tá? Mas olha só o que os cristãos eles faziam, né? Isso aqui é o relato de Dionísio, que era um bispo. Ele diz o seguinte: a maioria dos nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas um no outro, indiferentes ao perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-os em Cristo. E com eles partiram desta vida serenamente felizes, né? Pois foram infectados por outros com a doença, provocando em si mesmos a doença de seus vizinhos e aceitando alegremente suas dores. Muitos, ao cuidar e curar dos outros, essa tradução está um pouco diferente por causa que eu peguei do inglês mesmo, tá? E não tive tempo para traduzir, joguei no Google Tradutor. Olha só como sai, né? Depois eu ajeito isso aqui. Esse slide vai ser disponibilizado para você com os ajustes, tá? Então, olha só. Muitos, ao cuidar e curar os outros, transferiram sua morte para si mesmos e morreram em seu lugar. Os melhores de nossos irmãos perderam a vida dessa maneira. Vários presbíteros, diáconos e leigos ganharam elogios, de modo que a morte dessa forma, resultado de grande piedade e forte fé, parecesse em todos os sentidos martírio, né? Então é interessante isso, porque o fato deles, os cristãos, naquela época, qual era a atitude daquela época? Não era tão diferente de hoje. Era o isolamento social, né? E naquela época eles não tinham muito conhecimento do que era vírus. Na verdade, eles praticamente não tinham quase que nada, né? Eles sabiam que se propagava pelo ar, eles sabiam que tinham que ter um certo cuidado. Então qual era o segredo? Isolamento. Tá doente? Deixa a pessoa, né, em isolamento, mas o seguinte, era um isolamento quase que absoluto. O médico não ia atender um paciente já doente, porque ele poderia se contaminar nessa época aqui, né? Tem até um médico muito famoso, que era o Galeno, muito inteligente, muito capaz, porém ele se isolou, né? Se isolou para justamente não ser contagiado. Mas qual é a atitude que os cristãos tiveram? Naquela época não tinha equipamento de proteção, nada. Eles, mesmo assim, eles foram aos doentes, eles ministravam os doentes, eles evangelizavam para os doentes. E havia casos em que o doente se recuperava, o cristão pegava a doença e o cristão é que morria, né? Então, essa coragem dos cristãos impressionou muita gente, né? E por que eles tinham isso, né? Porque eles sabiam, isso eu vou explicar, né? Eles tinham um propósito de vida, eles sabiam para que viviam. E as pessoas se impactavam com aquilo ali, porque olha qual foi a atitude dos pagãos, né? Os pagãos se comportaram da maneira oposta, isso aqui é o relato de Dionísio, né? No primeiro início da doença, eles empurraram os doentes para longe e fugiram dos mais queridos, jogando-os nas estradas antes de morrerem e tratando cadáveres não enterrados como terra, na esperança de evitar a propagação e o contágio da doença fatal. Mas, façam o que puderem, acharam difícil escapar dessa doença, né? Apesar de fazerem tudo isso, poucos escaparam. Então você vê que eles tinham, né? O pessoal tá doente, sai daqui, sai de perto de mim para mim não me contaminar. Até de pessoas queridas, parentes, isso aconteceu. E os cristãos, eles tiveram uma outra atitude. Isso impactou muito a sociedade. E isso, né, as pessoas olharam, não, né, o doente, vamos dizer que o doente se recuperava. Não, o cristão que cuidou de mim, o cristão deu a vida por mim. Então eu quero me tornar cristão. E foi isso que levou muitos e muitos a se converterem ao cristianismo. E por isso o cristianismo foi crescendo cada vez mais. E foi por isso que o cristianismo foi triunfando cada vez mais, né? Agora, por que os cristãos faziam isso? Se você for ver na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus ele sempre fala uma frase, né? Não temais. Não temais. E o que isso significa? Vamos colocar assim. Não é que a questão tem dois tipos de medo, né? Na Bíblia. Tem aquele medo de você pecar, de você fazer alguma coisa errada e você evita. E tem aquele medo no sentido de pavor, de desespero, né? Tem um temor, né, no sentido natural, e tem um sentido de desespero. E esse pavor Deus diz para que os seus não tenham, mas que tenham confiança.
E foi justamente isso que os cristãos tinham. Eles tinham confiança em Deus. Eles sabiam que mesmo que se eles morressem, eles iriam para o céu. Por isso, eles faziam aquilo ali. Hoje, graças a Deus, nós temos medicamentos, nós temos profissionais da saúde, né? Nós temos que seguir certos protocolos de higiene, né? Mas, assim, isso é importante, né? Porque o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. O pavor, ele nos paralisa. Mas, pela fé, né, nós conseguimos superar isso. Né? Nós conseguimos controlar os nossos medos e ter descanso em Deus. Deixa só dar uma pausa aqui que está chovendo, vou fechar minha janela. Pronto, voltei. Então, os cristãos, eles tinham em mente que mesmo se perdessem a vida, eles estariam com Deus. Né? Eles estariam fazendo a vontade de Deus, porque Deus era tudo para eles. Né? E com isso, buscavam cumprir a Escritura. Né? Diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós finalizamos essa aula. Nesse período, será que o cristianismo cresce da mesma forma? Os tempos são outros, né? É possível, mas uma coisa é certa, essa lição ela precisa ser guardada, né? E eu espero que você possa confiar em Deus, continuemos a confiar em Deus e que você possa orar para que isso passe, né, o mais rápido possível e que Deus continue nos guardando, nos protegendo e confortando aqueles que já partiram, os parentes daqueles que já partiram, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado pela aula. Deus abençoe.